Vamos considerar juntos neste vídeo o assunto da comunhão na Assembleia de Deus. Mas a primeira coisa essencial é entender o que queremos dizer com Assembleia de Deus, ou uma igreja local ou uma assembleia local. Portanto, antes de tudo, quero que você veja a distinção entre a igreja, que é seu corpo, composta de cada crente desde o dia de Pentecostes até a volta do Senhor, independentemente de idade, sexo ou grupo particular de pessoa com quem ele ou ela pode se reunir, e a igreja local, composta por um número conveniente de crentes reunidos em um determinado lugar. Agora, eu sei que para alguns a distinção entre os dois, ou seja, a igreja, o corpo de Cristo, e uma igreja, uma assembleia local, pode ser classificada como verdade elementar. Então eu espero que você tenha paciência comigo por alguns minutos, porque eu quero que todos entendam a distinção entre os dois, pois a menos que o façam, muito do que devo dizer mais tarde perderá o ponto e não será apreciado em seu contexto. A igreja teve seu início no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi dado do céu. O apóstolo nos diz isso em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Ele diz assim: porque em um só Espírito fomos todos nós batizados em um corpo. Observe cuidadosamente a tradução mais literal possível deste versículo. Todos nós fomos batizados em um Espírito. Não existe nas Escrituras tal coisa como o batismo pelo Espírito ou do Espírito Santo, ou o batismo do Espírito, com o batismo pelo Espírito ou batismo do Espírito. Lembre-se das palavras de João Batista. Ele diz: na verdade eu vos batizo. O Senhor Jesus é o batizador e o Espírito Santo é o elemento no qual somos batizados e, portanto todos, sendo batizados no mesmo Espírito, tornam-se um só corpo. Agora olhe para Efésios capítulo 2, versículo 14. Porque Ele, Cristo, é a nossa paz. Aqui, das duas grandes divisões da raça humana, judeus e gentios, pois é isto que o apóstolo está tratando nesse capítulo, nesses versículos, Deus formou um novo homem. Efésios capítulo 2, versículo 15. Todo crente está no corpo. Todo crente está no novo homem. Agora olhe para Gálatas capítulo 3, versículo 28, onde aprendemos que este corpo, no novo homem, não há distinção entre judeu e gentil, homem ou mulher, escravo ou livre, mas somos todos um em Cristo Jesus. Esta é uma unidade ordenada e designada por Deus. E nada e ninguém, nem mesmo Satanás e todas as hostes, as suas ordens, pode desfazer isto, pode tirar essas pessoas deste novo homem e deste corpo. Agora, nos primeiros dias da igreja, o apóstolo Paulo foi chamado pelo Espírito para pregar e ensinar o Evangelho. E temos registrado em Atos dos Apóstolos suas 3 viagens missionárias. Nas várias vilas e cidades que ele visitou, almas foram salvas e começaram a se reunir. E essas companhias de crentes que se reuniam nesses vários lugares eram chamados de igrejas. Observe o plural. Lemos sobre as igrejas da Ásia, sobre as igrejas da Galácia. Então, agora vamos considerar algumas das distinções entre as igrejas, aquelas companhias locais, e a igreja, que é composta de todos os santos. Na carta ou na epístola de Paulo a Timóteo, o apóstolo está tratando de assuntos relacionados com a companhia local de crentes que se reuniu em Éfeso. E ele se refere à responsabilidade dos anciãos, dos homens que não são anciãos, das mulheres, das viúvas, dos pais e dos filhos. Assim,
Na companhia local dos crentes, os homens, as mulheres, os pais e os filhos são reconhecidos como tal e têm as suas correspondentes responsabilidades. Aqui, então, está a primeira distinção. Lembra do que nós já lemos sobre a igreja como o corpo de Cristo e como o novo homem? Na igreja, que é seu corpo, que é composta por todos os crentes, não há distinção entre homem e mulher, escravo ou livre. Mas na igreja local, numa assembleia local, estas distinções são claramente vistas e as relativas responsabilidades observadas, ou pelo menos devem ser observadas pelos irmãos e pelas irmãs. Cada um tem a sua função a ser designada numa assembleia local. Novamente, com relação à recepção, quando uma pessoa é salva e habitada pelo Espírito Santo, ela imediatamente se torna um membro da igreja, que é seu corpo, pelo ato soberano de Deus e pelo batismo no Espírito. Isto é feito por Deus, não é pedido pela pessoa, mas isso acontece no momento da salvação, quando ela aceita Cristo pela fé. Mas este não é o caso em relação à membresia de uma igreja local. Os crentes são recebidos em uma igreja local pela ou por esta igreja. Paulo, escrevendo à igreja em Colossos, disse a respeito de João Marcos: se ele vier a vós, recebei-o. Novamente, escrevendo para a igreja em Roma, ele disse: recomendo-vos Febe, recebei-a. Portanto, a recepção na igreja, que é o corpo de Cristo, é por um ato soberano de Deus, acontece no momento da salvação e nunca essa pessoa pode ser retirada. Mas a recepção na igreja local é responsabilidade da igreja local. E, novamente, uma vez que uma pessoa é recepcionada por Deus e batizada no Espírito, no corpo, este é um ato de uma vez por todas. Ele ou ela, nunca pode ser divorciada de Deus ou da igreja, desta igreja que é o corpo de Cristo. Pense em uma escritura como o Senhor Jesus disse, pense numa escritura, uma citação das escrituras. O Senhor Jesus disse em João capítulo 10, eu dou às minhas ovelhas a vida eterna e nunca hão de perecer. Paulo disse, estou convencido de que Deus é capaz de guardar o que lhe confiei. Ele também disse em Romanos capítulo 8, estou convencido de que nem a morte, nem a vida me separarão do amor de Deus. Agora, então não é o caso com relação à igreja local, pois sob certas circunstâncias os crentes podem ser afastados, retirados da igreja local. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, fala a respeito de uma certa pessoa. Ele diz, expulsai do meio de vós aquele perverso. Portanto, a recepção na igreja, que é seu corpo, é permanente e eterna. Mas a recepção em uma igreja local não é assim, pois sob certas circunstâncias uma pessoa pode ser afastada dela, por, claro, motivo de pecado, ou até mesmo ela, se for viajar, ela sai daquela igreja local, né, e vai para uma outra igreja local. Então ela corta a ligação com aquela e é recebida numa outra igreja local. Agora eu poderia dar mais exemplos, mas acho que já disse o suficiente para indicar a você que há uma diferença entre a igreja, que é o seu corpo, composto por todos os crentes, e uma assembleia local reunida em um determinado local. Agora vamos considerar a questão do que queremos dizer com uma igreja local. A expressão igreja local não ocorre nas Escrituras, mas lemos a expressão igreja de Deus. Agora, sempre que lemos a expressão igreja de Deus, ela se refere a uma assembleia local, isto é, uma companhia de crentes que se reúne em determinado lugar. Deixe-me citar 1 Coríntios capítulo 1. A igreja de Deus em Corinto.
novamente em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, desprezais a igreja, aliás, 1 Coríntios capítulo 11, leia lá, desprezais a igreja de Deus? 2 Coríntios capítulo 1, diz assim, a igreja de Deus em Corinto. E também 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14, diz, tornaram-se seguidores das igrejas de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 3, o apóstolo fala da igreja de Deus, que é a companhia local na qual estão os presbíteros, ou seja, os anciãos. Lemos sobre a igreja dos Tessalonicenses, lemos sobre a igreja que está em tua casa, lemos sobre as igrejas da Ásia, sobre as igrejas da Galácia. Muitas outras escrituras poderiam ser citadas, todas se referindo a grupos locais de crentes, cada um se reunindo em um determinado lugar. Portanto, há evidências abundantes nas escrituras quanto a uma igreja local. Agora, muitas pessoas nas assembleias hoje são da opinião de que a igreja local é composta de cada crente que se reúne em certa localidade e diriam que todos os crentes em uma cidade, não importa com que ou com quem se reúne, forma a igreja local limitada pela cidade. Isto é mantido amplamente nas igrejas hoje em dia e é com base nisso que somos instados a ter comunhão mais próximo com as várias denominações, e não fazer isso significa que alguém é chamado de estreito, de sectário, de exclusivista. Agora vamos considerar isto à luz das Escrituras. Vamos considerá-lo apenas a partir de 2 pontos, pois outras diferenças surgirão mais tarde. Você tem uma companhia local de crentes aqui. Vocês se reúnem neste salão e há anciãos que se movem entre os crentes aí nesta comunidade de crentes locais, ali naquele determinado local, naquele salão, naquela casa. Agora vemos na carta de Paulo a Timóteo que se os presbíteros são exortados a alimentar o rebanho sobre o qual o Espírito Santo o constituiu supervisores, e é isso que os presbíteros procuram fazer, este é um ensinamento claro em 1 Timóteo capítulo 3, Tito também fala sobre isto. Mas como pode um de seus presbíteros, que faz parte daquela igreja local, que se reúne naquela casa, naquele salão, cuidar e alimentar os crentes, digamos, na igreja no outro bairro, que está dentro daquela mesma cidade, ou digamos, na capela metodista no centro da cidade? Em primeiro lugar, ele não os conhece. Então, como pode cuidar deles? Ou, novamente, você pode imaginar um ministro de uma dessas igrejas permitindo que um de seus presbíteros exerça governo e disciplina em sua igreja. Por outro lado, os crentes são exortados a conhecer aqueles que os governam. Você acha que todos os crentes de uma determinada cidade poderiam conhecer e reconhecer um de seus anciãos como tal? Novamente, já vimos nas Escrituras que em relação a certos pecados, os crentes podem ser disciplinados e excomungados da comunhão local. A disciplina, quando necessária, deve ser exercida na igreja local, naquela assembleia local. Agora suponha que um crente, um membro da igreja que se reúne no centro da cidade, seja culpado de um desses pecados. Você o recebe ou exclui da sua comunhão antes daquela igreja que realmente lhe faz parte, você já o excomunga da sua comunhão antes mesmo daquela igreja que ele faz parte, tomar essa decisão. Nós vemos que na igreja de Corinto eles estavam lentos para fazer isto. Estavam recebendo e a pessoa estava ali dentro. Paulo teve que exortar eles a tirar aquela pessoa da comunhão da igreja. Como fica nesse caso? A possibilidade é que você nunca saberia nada sobre o assunto, sobre o que está envolvido com aquela pessoa.
Mas se você sabia sobre tal pecado, que disciplina você poderia exercer sobre um irmão em um desses lugares? Que poder você tem de ir lá, olha, eu chego aqui para excluir esse irmão deste local, dessa igreja metodista, por exemplo? Não temos nenhum. Portanto, se a igreja de Deus, ou uma igreja local, assembleia local, como você quiser chamá-la, deve funcionar de acordo com as Escrituras, e os anciãos devem cuidar e alimentar o rebanho, e as ovelhas devem reconhecê-los e reconhecê-los, e se a disciplina deve ser exercida e mantida entre eles, essas coisas só podem ser vistas e feitas, executadas, se a assembleia estiver reunida em um só lugar. Portanto, as Escrituras que consideramos só podem se referir e só podem ser cumpridas numa reunião de um grupo local em um só lugar. Neste caso, numa cidade pode haver várias igrejas locais autônomas, respondendo unicamente ao Senhor. Mais um ponto para não deixar ninguém em dúvida sobre este assunto. Se é a cidade que limita a igreja local ou assembleia local, como fica quando uma cidade é dividida ou dividida no sentido de emancipação por interesses políticos, civis e seculares? Como fica então? Fica duas igrejas? Neste caso, se for assim, pensado, neste caso, a igreja local está nas mãos dos ímpios e do mundo. Mas como assim? A igreja não é celestial? A igreja local não é chamada igreja de Deus? Não é o Espírito Santo que reúne aos membros para se congregar no mesmo lugar? Bem, acredito que todas essas perguntas vão ficar sem respostas por aqueles que tentam nos convencer que uma igreja local é limitada pela cidade. Não. Cada irmão se reunindo num determinado local, consequentemente, normalmente, 2 ou 3 reunidos ao nome do Senhor Jesus, tem aí a ceia do Senhor, tem a pregação do Evangelho naquele local ou fora dali, tem aí reunião talvez para estudo bíblico. Esses irmãos são uma igreja local autônoma, respondendo somente ao Senhor. Se uma cidade é grande, como temos aí cidades grandes, tiver 2 ou 3 naquela mesma cidade, em bairros diferentes, temos aí 3, 4, 5 igrejas locais autônomas, independente uma das outras, com as suas reuniões locais, cada uma com os seus anciãos, e esses anciãos tendo compromisso com as suas igrejas locais e os membros prestando obediência unicamente aos seus anciãos, em concordância com eles, e todas as igrejas ali ligados à cabeça, a Cristo, obedientes à sua palavra e guiadas pelo Espírito Santo de Deus, elas respondem unicamente a Deus. O motivo deste vídeo, como receber ou a recepção de um crente numa igreja local, ela se dá quando este crente, vamos começar talvez, quando esta pessoa, primeiramente, foi salva. Isto é primordial. A segurança, a certeza da salvação. Foi salva? Como foi salva? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O segundo passo na vida deste crente, deste salvo, é outra obediência, o batismo. O batismo só tem valor para uma pessoa salva. Fora isto, ela pode ter sido batizada 1000 vezes. Enquanto ela não foi salva, todos estes supostos batismos foram um banho. Batismo não coloca a pessoa em nada. Batismo é a obediência de uma pessoa salva. E somente representa para ela, para o salvo, e tem o seu verdadeiro significado para o salvo, pois o batismo tem um significado. Eu já tratei disso no outro vídeo, e se quer pode procurar o assunto
mais aprofundado ali. Então, esta pessoa salva, batizada, tem outra coisa. A vida desta pessoa está em ordem, moralmente e socialmente, ou entre as pessoas, está tudo em ordem. Então não há nada para essa pessoa que impeça ela de fazer parte da comunhão de uma igreja local. Eu já tratei os privilégios de uma pessoa, os privilégios de um crente na igreja local e também suas responsabilidades. A igreja recebe o crente e o crente recebe aquela igreja. Ela vai possivelmente se dirigir a um dos anciãos dizendo, né, que ela gostaria de fazer parte da comunhão da igreja. Esses anciãos vão falar com ela a respeito da salvação, se já não a conhece, se já não deu testemunho ali sobre o seu batismo, sobre sua vida. Então, essa pessoa, numa reunião da Ceia do Senhor, ela vai estar ali presente já na comunhão e vai ser dito a todos os irmãos ali presente que esta pessoa, fulano de tal, faz parte agora da comunhão da igreja local.